Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Uma pessoa deu-me a entender que hoje seria a canonização, por parte de Francisco, de Helena Guerra, uma religiosa italiana que muito propagou na sua época a devoção ao Divino Espírito Santo. Ela é conhecida nos meios carismáticos como a avó da renovação carismática e falam muito dela por ela ter influenciado o Papa Leão XIII a propagar a devoção ao Espírito Santo por meio de 3 documentos, o mais importante deles sendo Divinum Illudum Munus, de 9 de maio de 1897. Mas será mesmo que ela é a avó da renovação carismática? E será mesmo que existe essa conexão entre a devoção ao Espírito Santo proposta por Leão XIII e a vida no Espírito Santo proposta pela renovação carismática? É isso que nós vamos, de uma maneira principal, tratar nesse vídeo. Mas antes, deixe-me clarificar uma coisa. Eu não encontrei nenhuma fonte oficial que corrobore essa notícia que eu recebi de que seria a canonização agora. Porém, o que eu sei é que ela foi confirmada, que ela foi aprovada com um milagre, inclusive, né, sendo daqui do Brasil. Eu vou falar mais sobre o milagre no final do vídeo, meu parecer sobre esse alegado milagre. Mas, independentemente disso, o que ocorre é que ela já foi aprovada essa canonização, só falta acontecer. Me disseram que seria hoje, não sendo hoje, de qualquer maneira, em algum momento se passará e, em todo caso, nessa festa de Pentecostes, é um momento bastante oportuno de tratar dessa questão. Afinal de contas, a venerável Helena Guerra, ela foi uma precursora, uma avó da renovação carismática? Isso é uma grande questão, porque a renovação carismática ela não tem, aparentemente, fundamentos na Igreja Católica. Ela tem fundamentos no pentecostalismo protestante. As pessoas que receberam os dons carismáticos, os fundadores da renovação carismática, eles não receberam de católicos. Não foi nenhum santo, não foi nenhum pregador ou alguma pessoa católica que lhes impôs as mãos e lhes deu o dom do Espírito Santo. Tá? Mas foram pessoas de igrejas, seitas, na verdade, separadas da Igreja Católica, que estavam imbuídas dessa heresia pentecostal, que tem vários erros teológicos, vários erros contra a fé e contra os bons costumes. E o movimento pentecostal em si, ele tem lá seus precedentes, né, no movimento americano de renovação, de avivamento, como eles dizem, no movimento Holiness e outros, né, lá do século XIX, mas no nascer do século XX, lá nos 1900, exatamente 1900, né, que vai começar essas manifestações propriamente pentecostais. Tá? E isso tudo num terreno bastante distante do catolicismo. Então, no começo de conversa, os heróis e os fundadores do pentecostalismo, eles não são católicos. Certo? Isso não é uma prática católica. Isso nasce num protestantismo bem já alterado também, né? Transformado, enfim, vários segmentos do protestantismo, né? Que já propuseram doutrinas até bem diferentes daquelas dos originários, né? Dos Lutero, Calvino, etc., que já vinham com outras teorias, outras ideias, de Wesley e outros. Bem, então parece que não existe essa conexão católica, entende? No entanto, eles tentam adotar essa avó, essa religiosa italiana. Então, quem que foi, começo de conversa, essa Helena Guerra, que eles chamam atualmente Beata Helena Guerra? Eu chamo de venerável porque eu reconheço apenas o que fez o Papa Pio XII, certo? O último Papa legítimo que declarou as suas virtudes heróicas. Então, é uma pessoa venerável,
porém eu não reconheço a beatificação de João XXIII, que é o Papa do Concílio Vaticano II, certo? Da Igreja Conciliar, e não reconheço também, tão pouco, ainda menos, a canonização de Francisco. Então, aqui chamarei de Venerável Helena Guerra. Ela nasceu em Lucca, uma cidade da Itália, dia 23 de junho de 1835, e faleceu na mesma cidade no dia 11 de abril de 1914, então já no começo da Primeira Guerra Mundial. Ela foi muito atuante, muito praticante, nasceu em uma família católica que tinha boas condições, teve uma boa educação, foi uma católica praticante. Durante os 20 anos de idade, ali, essa terceira década de vida, ela passou enferma, se recuperou, graças a Deus, chegou a assistir, no tempo da sua recuperação, em uma peregrinação a Roma, uma sessão do Concílio Vaticano I, ficou muito admirada com o Papa Pio IX e quis dedicar a sua vida a esse Papa. Depois estabeleceu, quando já tinha lá pelos 30 anos de idade, uma ordem religiosa para a educação de moças, que inicialmente foi chamada de Santa Zita, e depois, com o aprofundamento dela, o aumento da sua devoção pelo Espírito Santo, foi mudada para a Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo. Ela teve como sua aluna a Santa Gemma Galgani, e é bastante conhecida pela influência que teve sobre o Papa Leão XIII, e Leão XIII, sob o influxo, sobre os seus pedidos, ele vai fazer a publicação de um documento chamado Divinum Illud Munus, de 9 de maio de 1897. Então, nesse documento que referi, o Papa vai dizer onde está a manifestação do Espírito Santo, a manifestação máxima do Espírito Santo. E pasmem, não é na renovação carismática. E por aí nós já percebemos quanto a fé no Espírito Santo de Leão XIII e, certamente, da venerável Helena Guerra é diferente daquela dos carismáticos. Olhem só o que ele vai dizer. Isso no parágrafo 8º. Baste por último saber que, se Cristo é a cabeça da Igreja, o Espírito Santo é sua alma. O que a alma é em nosso corpo é o Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a Igreja. Essa é uma citação de Santo Agostinho. E continua o Papa Leão XIII. Se isto é assim, não cabe imaginar nem esperar já outra maior e mais abundante manifestação e aparição do Divino Espírito, pois a Igreja tem já a máxima, que há de durar-lhe até que, desde o estádio da milícia terrenal, seja elevada, triunfante, ao coro alegre da sociedade celestial. Então, não precisamos esperar, disse o Papa Leão XIII, surgir o pentecostalismo protestante, não precisamos esperar a renovação carismática, trazer com mais abundância o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo já está manifestado na Igreja, já agora. Aqui ele deixa claro, que a Igreja já tem a máxima manifestação e aparição do Espírito Santo. Ele vai esclarecer isso na hierarquia da Igreja, onde os bispos têm a plenitude do Espírito Santo, onde o Papa e os bispos têm a assistência do Espírito Santo que governa, que conduz a Igreja. Falará dos sacramentos, onde já nos é dado o Espírito Santo no batismo, ainda com mais abundância, se quiserem, no sacramento da confirmação. Fala também sobre o Espírito Santo nas almas, movendo os fiéis, que os move a sair do pecado, a fazer penitência, a oração, aqueles dons, 7 dons do Espírito Santo. Pouco fala o Papa dos dons carismáticos, que são graças dadas de graça, para a edificação da Igreja. Não fala.
E o Papa Leão XIII e a venerável Helena Guerra, até onde nós sabemos, e na verdade temos certeza disso, e os carismáticos também, não oraram em línguas estranhas, não fizeram isso. E se o tivessem feito, digo a vocês, sabe o que iriam fazer? Iriam exorcizá-los. Porque falar desta forma, como os carismáticos falam, inutilmente, falar em línguas como eles falam, línguas estranhas. Primeiro que na maior parte das vezes, né, não são línguas verdadeiras, mas na hipótese que seja, porque isso às vezes ocorre, sejam línguas estranhas, faladas da forma como se falam, no contexto em que falam, haveria um exorcismo. Por quê? Porque no ritual romano tradicional isto é um sintoma de possessão demoníaca, começar a falar em uma língua estranha, de repente, assim como eles fazem. Sabe-se lá as blasfêmias que dizem, não sabem o que dizem. Atribuem ao Espírito Santo uma coisa que não se sabe, pode ser um outro espírito, nada santo, um espírito imundo. E assim a igreja prudentemente, quando vê esse sintoma e outros sintomas, exorciza a pessoa. Leão XIII, o que ele propõe nesse documento? Qual é a exortação maior que ele faz? E qual é a exortação maior que esta venerável Helena Guerra nos faz? Eles querem que nós vamos nos ajuntar em acampamentos, se misturar, não é? Moços e moças, homens e mulheres, desmaios, gente se estribuchando no chão, enfim, barulho, guitarras, tambores, etc. É isso que ela propõe? Foi para isso que trabalharam? Não, claro que não. Ela pedia para fazer a oração da tradicional novena do Espírito Santo. É uma coisa que todos nós somos exortados a fazer, tem muitas indulgências dessa prática, inclusive de acordo com esse documento do Papa, também tivemos a oportunidade de ler, estudar, dá até para fazer esses exercícios, né, de oração, fazer orações do Espírito Santo, do dia da oitava até a festa da Santíssima Trindade, ganhando também as indulgências. Então, se você não fez a novena do Espírito Santo, pode fazer agora, entende? Nesse ínterim. Aí da oitava até a festa da Santíssima Trindade. Né? Então, o que eles estavam pedindo para o católico? Elevar orações, né? Pedindo a luz do Espírito Santo, como nós pedimos também, né? com a oração do Espírito Santo. Mandai o vosso Espírito Santo e renovareis a face da terra. Então, que esse mundo rebelde contra Deus, que ele se reconcilie com Deus, né? Sob o influxo, sob a ação do Espírito Santo em nossas almas. Nós possamos ser esse instrumento do Espírito Santo, que a igreja também, não é? Conduza o mundo, né? Converta este mundo para Deus, renove a face da terra. Então, era isso que eles estavam pedindo. Tem qualquer coisa a ver o catolicismo de Leão XIII e da venerável Helena Guerra com esse dos carismáticos? Não tem. Não tem nada a ver. Por quê? Porque a fonte da renovação carismática não é católica, é protestante. E sempre vai ser protestante. E agora deixe-me dar uma palavrinha sobre o milagre. O milagre aconteceu na cidade de Uberlândia. O milagre que foi aprovado para a canonização desta venerável Helena Guerra. Então, o milagre aconteceu em Uberlândia, se não me engano, uma cidade mineira, e foi um enfermeiro que caiu de uma árvore cerca de 6 metros de altura. Ele caiu, isso foi no dia 5 de abril de 2010 e ficou em coma até o dia 30 de abril de 2010. Os familiares, nesse ínterim, né, eles tinham de fazer uma novena, foram convidados pela Renovação Carismática para fazer uma novena e também pedindo a intercessão de Helena Guerra, fizeram essas orações e a pessoa teve uma recuperação repentina, certo? Mas essa recuperação repentina ela se deu depois de 25 dias de coma. E um fato muito impressionante, podemos dizer, mas nem tão impressionante assim. Essa, pelo menos, é a minha opinião. A depender das circunstâncias envolvendo a queda, a depender da qualidade do diagnóstico inicial dos médicos, que pode ter sido influenciado, como muitas vezes por emoção ou por um julgamento prematuro das coisas, e também pelo fato
dessa recuperação ter acontecido através de um processo, tendo acontecido cirurgia, tendo acontecido os trâmites normais que se fazem para recuperar a pessoa, ele ficou, afinal de contas, hospitalizado, não tendo isso sido em virtude diretamente da oração, ou seja, fizeram a oração, a santa, e a pessoa recuperou-se, né? Imediatamente ou quase imediatamente. Ou então fez a novena, terminou a novena e a pessoa se recuperou, certo? Se fosse numa circunstância assim, eu teria muito mais convicção, né? Digo por mim mesmo, certo? É uma opinião. Eu teria muito mais convicção do que da maneira que é retratada, certo? Essa história. E isso faz pensar sobre as canonizações da nossa época, né? que são chamadas por muitos autores de canonizações a jato, que são feitas de uma maneira, às vezes, apressada, tá? E que muitas vezes sem muita inquisitividade, sem se questionar muito sobre isso. Então eu digo para vocês assim, ponto de vista de quem observa, certo? Não de quem julga, porque eu não estou aqui para julgar esse caso, não fui chamado a isso, né? Mas do ponto de vista de quem observa, nós sabemos de casos de pessoas que sofreram traumas e situações equivalentes não religiosas que se recuperaram dentro de um processo, certo? Então, nós conhecemos casos semelhantes, equivalentes. Seria diferente, novamente vou dizer para vocês, para que não me entendam mal, porque eu não tenho nenhuma má intenção aqui de desnecessariamente, não é, agredir ou ofender a fé ou convicção das pessoas, mas o que eu quero dizer é assim, se tivesse uma ligação direta, né, se tivesse uma relação direta entre a oração e a cura, sem dúvida é um milagre. Pelo menos é uma coincidência tão grande que é milagrosa. Entende? É demais. Quando, por exemplo, uma pessoa, como nós vemos também na Sagrada Escritura, São Pedro diz, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, e a pessoa imediatamente se levanta. Então isso para nós todos é claramente um milagre. Entenderam? Agora, se algumas pessoas estão fazendo uma oração, seguem essa oração, né? E aquela pessoa está mal e segue nesse quadro, e aí de repente vai lá e se recupera, certo? Não dá para se ter a mesma convicção. O que nós podemos dizer certamente, né, é que a oração ajudou, né? Seguramente ajudou. Agora, dizer que é um milagre, eu não sei, sinceramente, né? Eu fico com minhas dúvidas. Mas nós sabemos, né, de qualquer forma, que um juízo nessa matéria que venha da parte de Francisco é uma coisa já de imediato questionável. Por quê? Porque para ser um papa e chefe da Igreja Católica, portanto, cabeça visível da Igreja Católica, é preciso estar unido a Nosso Senhor Jesus Cristo pela profissão da fé católica. A pessoa precisa ser realmente um católico. E não uma pessoa que nega a fé católica em muitos dos seus artigos e combate a fé católica e as pessoas que a professam. Então, nesse ponto, nós não reconhecemos em Francisco essa autoridade moral e espiritual para julgar, e seria um julgamento infalível se fosse um papa, certo? Julgar sobre se foi um milagre, se não foi um milagre. Então, isso é uma coisa que caberá à Igreja julgar, a Igreja Católica mais para frente, depois que resolver esse problema, essa crise pela qual ela passa hoje nesses tempos de Concílio Vaticano II, de Igreja conciliar. Está certo? Então, essa é a nossa mensagem. Gostaria de exortar todos vocês à leitura desse documento muito impressionante, muito rico, né? Que é a Divinum Illud Munus, do Papa Leão XIII, publicado no dia 9 de maio de 1897. Seria uma ótima leitura para esse dia de Pentecostes, também toda a oitava, né, que vai até o próximo domingo, ali com a festa da Santíssima Trindade. Então, vamos todos, né, procurar entender mais, né, essa doutrina católica sobre o Espírito Santo e principalmente pedir o auxílio do Espírito Santo para que assim ele possa preparar-nos, né, possa renovar a nossa alma e preparar-nos, né, para a vida eterna, né, já ser essa vida eterna começada pela graça de Deus em nós, né, que vem por essa habitação do Espírito Santo. Esses são meus votos para todos nós, para você que nos assiste,
Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.